Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à preleção da Casa Espírita Irmão de Assis de Itatiba, a nossa ceia. E antes da gente começar a preleção propriamente dita, vamos primeiro fazer a nossa prece. Então, vamos fechando os nossos olhos, deixando o nosso coração leve, elevando o nosso espírito, para que a gente possa sentir a presença do nosso Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga. Vamos, primeiramente, abraçar o nosso anjo da guarda, esse nosso amigo de todas as horas. Vamos abraçar todos os espíritos que preparam os ambientes, que preparam os nossos lares, para que a preleção de hoje possa tocar o coração de cada um. Vamos abraçando também o nosso anjo Ismael, que é o protetor do Brasil, que ele possa lançar suas luzes sobre o nosso país, para que a gente possa ter o Evangelho de Jesus espalhado em todos os cantos. Chegamos agora até a esfera da nossa mãe, Maria de Nazaré, e a ela pedimos que nos embale em seus braços, porque ela sabe que ainda somos crianças espirituais, precisando de proteção. Pedimos, ó Mãe querida, que neste momento nos leve até o nosso Mestre Jesus, para que ele possa nos cobrir com a sua luz, com o seu amor, e que essa luz e esse amor possam nos fortalecer em tudo que a vida nos apresentar. Iluminados pelo amor do Mestre, chegamos até o nosso Pai Criador para agradecer a nossa vida, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E a esse Pai nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, hoje, como a gente já disse, né, nas nossas chamadas, nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? O mês de setembro, que foi escolhido o mês para a conscientização e a prevenção do suicídio. E como que o Setembro Amarelo começou? Em 1994, tinha um jovem americano, Mike M. Ele tinha 17 anos e ele se matou. E ele era conhecido porque ele tinha muita habilidade em mecânica. E ele restaurou um Mustang 68 e ele pintou de amarelo. E aí ele gostava tanto daquele carro que ele ficou conhecido como o Mike da Mustang amarela. Infelizmente, as pessoas que estavam próximas dele não perceberam, não viram os sinais que ele dava, que não as coisas não estavam tão bem assim, né? E ele pôs fim à própria vida. No dia do funeral dele, alguns amigos e os familiares puseram uma cesta de cartões com fitas amarelas presa e estava disponível ali para quem quisesse pegar. E fizeram 500 cartões e fitas, né, amarelas, e possuía a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. E essa ideia se espalhou, né? Esses cartões foram espalhando e muita gente começou a pedir ajuda. E daí saiu por isso que o dia 10, que foi o dia que o Mike morreu, 10 de setembro, ele, de 1994, ficou conhecido como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E o mês de setembro acabou sendo, então, o mês escolhido para que a gente possa fazer essa conscientização. No Brasil, essa campanha, o Setembro Amarelo, foi criado em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida,
pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a proposta foi associar a cor amarela, né, ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. De lá para cá, muitas coisas mudaram, algumas melhoraram, outras não. E por que que a gente precisa falar sobre isso, sobre esse tema, apesar dele ser tabu, né, para muitos ainda? O número de vítimas vem crescendo assustadoramente, tanto que já é considerado um caso de saúde pública. A cada 40 segundos, ocorre um suicídio no mundo. Para cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, ou seja, não é só a pessoa que suicidou, né? É todo mundo à volta, é o familiar, são os amigos, todos de alguma forma são impactados por isso. Agora veja esse dado, gente. 32 brasileiros se suicidam por dia. 32 brasileiros. Em uma sala com 30 pessoas, se a gente conseguisse ter numa sala, pelo menos 5 já pensaram em tirar a vida. Pelo menos 5. Então, a gente precisa falar sobre isso sim. A gente tem que deixar de lado essa coisa de ser tabu. A Organização Mundial da Saúde fala que 9 entre cada 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos. 9 entre cada 10. Só que a dificuldade em prevenir está nos tabus e nos mitos que cercam esse tema, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer? Reconhecer os sinais de alerta, saber quais são esses mitos e oferecer apoio para ajudar a prevenir o suicídio. E é isso que o Setembro Amarelo propõe. Então, há muitos eventos, há caminhadas. Agora, com a pandemia, precisa tomar um certo cuidado, né? Mas, normalmente, eles são feitos, no setembro, são feitos muitos eventos para conscientizar as pessoas de que é preciso falar. O tema do CVV é falar é a melhor solução. E antes da gente começar mesmo a falar dos mitos, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. Suicídio é sinal de fraqueza ou é um sinal de coragem? O que vocês acham? Nem é verdade que quem se mata é um covarde, pois não tem coragem de enfrentar a vida, nem é verdade que quem se mata é um corajoso por não ter medo da morte. O suicídio é um ato causado pela vontade de se livrar de uma dor profunda. Não cabe a discussão sobre coragem ou covardia. O suicídio é uma tragédia e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para ajudar na prevenção. Suicídio, gente, não é uma escolha do tipo, que cor de camisa eu vou vestir hoje, qual é a blusa que eu vou colocar, qual é o vestido, né, que eu vou vestir hoje. Na verdade, os pensamentos suicidas estão ligados a um intenso sofrimento. É um contraste muito grande entre a vontade de viver e a vontade de acabar com a dor. Então, quem tenta se matar ou quem se mata, não é porque ele não quer viver, é porque ele quer acabar com aquela dor que é muito intensa dentro dele. Quando a pessoa recebe atenção, quando ela recebe tratamento, a vontade de morrer desaparece. Qualquer pessoa pode ter pensamento suicida, independente da classe social, do sexo, da idade. Hoje a gente está vendo cada vez mais cedo crianças tentando se matar, né? Crianças que eu digo de 8, 9 anos, que a gente já viu casos, pelo menos que tentam. Nos idosos é muito comum, mais comum do que a gente imagina. E nos jovens, que é o que está mais preocupando no momento, porque aumentou tanto que a segunda maior causa de mortes de jovem em todo o mundo é por suicídio, só perde para acidente de trânsito. Então, a gente tem que falar e a gente tem que se preocupar. Aí, a gente vai entrar agora falando então dos mitos sobre o suicídio, esses mitos que acabam piorando o problema, né? Então, um dos mitos, eu vou falar alguns, óbvio que existem vários, né? Peguei aqueles que eu julguei mais legal para nossa
prevenção de hoje. Então, falar sobre o suicídio pode induzir esse pensamento na pessoa, né? Muita gente não quer falar porque se falar acha que coloca ideia lá. Mas já foi provado que falar é o primeiro passo para evitar o suicídio. Não se começa a pensar em suicídio por conta de uma conversa, né? Porque falar alivia a angústia, alivia a tensão. Se a pessoa pensa em se matar, é fundamental ela ter com quem conversar para que isso não ocorra. Então, é um mito que a gente precisa deixar para lá, né? Que é um tabu isso de que falar não pode. Pode sim e deve. Outro mito: quem ameaça de se matar só quer chamar atenção, não o fará de verdade. O suicídio é um ato impulsivo. Esse é um grande mito. A pessoa que fala em suicídio está pedindo ajuda. Raramente a pessoa se mata por impulso. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou me matar. Não. Foi já vindo, já dando sinais há muito tempo de que isso podia acontecer. A grande maioria das tentativas de suicídio são planejadas e as pessoas dão sinais claros antes de tentar. Então, qualquer menção a suicídio, a gente deve levar muito a sério. Outro mito: quem tenta se matar é louco. Esse é um preconceito que faz com que as pessoas se envergonhem e tenham medo de pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda? Vão me chamar de louco? Não é isso? Mas, na verdade, gente, qualquer pessoa pode ter pensamento suicida. E não tem nada a ver com loucura. O pensamento suicida tem que ver com dor, com sofrimento psíquico, com depressão, com dependência química, com esquizofrenia e tantos outros fatores emocionais. Isso não significa que a pessoa é louca, né? E por taxarem, às vezes, de louca, a pessoa fica com medo de pedir ajuda. Outro mito: uma pessoa que sobrevive a uma tentativa de suicídio nunca voltará a tentar. Na verdade, um dos principais sinais de risco para o suicídio é o histórico de tentativas anteriores. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez um levantamento e ela afirma que um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa. Ou seja, a pessoa tentou, quando parece que ela está melhor, é o pior momento ali dela ter uma recaída. Então, não é verdade que porque ela tentou uma vez, ela não vai tentar outras. Vai sim. Então, esses são alguns dos mitos, né? E aí, a gente precisa atentar para os sinais de alerta que as pessoas dão. Não vou dar aqui uma receita, não tem uma receita, né? De bolo, faz isso, isso, isso. Mas alguns sinais são muito claros, principalmente se ocorrem todos ao mesmo tempo. Porque nem todo mundo demonstra desespero chorando. Porque a gente acha, mas ele nem estava desesperado, nem estava chorando, né? Mas nem sempre, né? Quantos de nós, às vezes, está num desespero profundo e não demonstra, e não chora, né? Pelo contrário, engole o choro. Então, uma das coisas que a gente tem que atentar é para alguns comentários. Pode parecer óbvio, mas a gente muitas vezes ignora. Então, a pessoa chega assim e fala assim, eu vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. E por aí vai, né? Há um monte de frases deste tipo. São, sim, expressões de ideias com intenções suicidas. Então, a gente tem que ficar atento. Outra coisa que a gente tem que atentar, a mudança inesperada de comportamento. Então, às vezes a pessoa age de um jeito e de repente ela muda completamente. Então, se ela era toda dócil, toda calma, ela vira irritada, ela hostil, uma hostilidade fora do comum. Ou se ela tinha uma euforia, era tudo para cima, entusiasmada, e de repente ela fica quieta, se isola num canto, né? A pessoa não tinha o vício, nem tinha o hábito de tanta droga e álcool e começa a usar.
Ela começa a ter interesse em assuntos pendentes. Ai, preciso fazer um testamento. Ai, preciso arrumar a escritura daquela casa. Enfim, ela começa, de repente, a se preocupar com coisas que estão pendentes. Ela se isola. Então, isso acontece muito. É um dos mais claros sinais. A pessoa se isola, ela não quer mais papo, ela não quer mais conversa. Ela costumava sair, ia para balada, alguma coisa, ela para de sair. E não quero dizer com isso que todo mundo que de repente, né, para com alguma coisa tem intenção. Tem uma série juntas ali que a gente tem que ir observando para saber se é um sinal de alerta ou não. Mas a gente tem que ficar atento. Outra coisa muito comum, que é um sinal, é a automutilação. A automutilação é aquela que a pessoa vai se cortando, vai se machucando. Jovem faz muito isso, né? Esconde. Então é normal a gente ver, às vezes, com calor e de manga comprida, ou eles começam a cortar em lugares em que as pessoas não enxergam, né? No tornozelo, porque aí eles usam meia, enfim. E a depressão, né? A depressão talvez seja o grande sinal de alerta. E aí vem uma coisa muito importante, que eu queria assim, olhar nos olhos de vocês e falar. Depressão não é brincadeira. Depressão não é modinha. Depressão não é mimimi. Depressão é uma doença. É uma doença e precisa de tratamento. E não tem nada de errado nisso, em buscar tratamento. Quantas vezes a gente, diante do desabafo de alguém, a gente disse ou pelo menos ouviu alguém dizer: isso é frescura de fulano, vai se matar nada, isso é um drama. Ela quer aparecer, ela quer chamar atenção, não é isso? Quantas vezes a gente mesmo não falou ou ouviu alguém dizendo? E aí eu trouxe para vocês o depoimento de uma jovem, ela chama Natália. Natália Consentini, ela tem na internet, ela fez justamente por conta do Setembro Amarelo, ela resolveu se abrir. Ela faz um depoimento imenso, eu tentei dar uma boa resumida, mas mesmo assim ele é um pouquinho grande, mas vai dar tempo da gente falar. Ela fala que ela tem o diagnóstico, eu tenho o diagnóstico de depressão desde os 17 anos. Na época, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo. Era uma fase. Ela ia tomar uns remédios por um tempo e ia ficar bem. O tempo passou e eu não fiquei. Mudei de médico, mudei de remédio, de tratamento. E mesmo assim, a cada ano era uma grande crise. Às vezes chorando pelos cantos, às vezes no quarto sem querer sair, ou tomar banho, ou fazer qualquer coisa que me lembrasse viver. Não foi fácil, mas consegui driblar um pouco essa doença. Fiz faculdade, trabalhei, viajei, me diverti, sempre com alguns momentos ruins, mas no geral levando. A cada crise os remédios mudavam e com a mudança aquele fio de esperança. Dessa vez vai dar certo. E dava por um tempo, até deixar de dar. A doença mental é muito difícil de diagnosticar. Nesses anos já tive mais de um diagnóstico, mas a depressão estava sempre ali. Transtorno bipolar, depressivo, depressão aguda, transtorno borderline e por aí vai. Com isso, tomei vários remédios, sempre tentando achar aqueles que eu melhor me adaptasse. Infelizmente, ao passar dos anos, ao invés de melhorar, a minha depressão progrediu e tomou conta de mim, de uma forma brutal. Viver foi quase um fardo. Às vezes, levantar da cama e fingir que está tudo bem é muito cansativo. Ela atrapalha a minha vida social, minha vida profissional, ela me afasta das pessoas. A depressão é solitária. Ninguém nunca vai conseguir entender exatamente pelo que estamos passando, porque cada um sente de um jeito. E além de ter que lidar comigo mesmo e com essa doença, também tenho que enfrentar a ignorância dos outros. Nossa, mas você tem tudo e fica aí reclamando pelos cantos. Tá triste por quê? Tem gente com problema muitos piores que o seu. Ainda bem que em sua família tem dinheiro, porque pobre não pode ter depressão. Isso aí chama mimadice. De uns tempos para cá, eu comecei a sentir a dor física da depressão. Era como se alguém pegasse meu coração e torcesse. E dói muito, muito mesmo. E dói tanto que se torna insuportável. Eu realmente não estava mais aguentando.
e comecei a me cortar. Não para me matar, mas para desviar o foco da dor. E por muito tempo deu certo, até deixar de dar. No começo de 2017, eu cheguei ao máximo que uma pessoa com depressão pode chegar. Eu tentei tirar a minha vida. Não era mais em pensamento, era real. Aconteceu tudo muito rápido, meio sem pensar. Doía tanto que eu realmente não estava mais aguentando. Eu precisava terminar com isso, mas não deu certo. Ainda bem. E pela primeira vez na vida, eu fui internada em uma clínica psiquiátrica. Não tinha mais o que fazer. Eu tinha que ser internada. E no começo foi horrível, porque eu tinha medo daquele estigma. Eu seria aquela que foi internada num hospício. Mas depois de um tempo lá dentro, eu consegui enxergar de uma outra forma. Eu percebi que eu não estou sozinha, que outras pessoas sentem minha dor e que são pessoas normais, com vidas normais, que têm uma doença que precisa ser tratada, como qualquer outra doença. E no fim das contas, aquela internação foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido comigo. Eu tomo 6 remédios diferentes por dia. Sim, 6. Eu não gosto de ter que tomar remédio para poder ser uma pessoa normal, mas eu não tenho escolha e tudo bem. A minha família sempre esteve e está ao meu lado. Eu sei o quanto isso é super difícil para eles. Eu sou monitorada em cada passo. Tentar me matar causou um trauma neles, e com razão. Eles vivem sempre alerta, e às vezes isso me enche o saco, mas eu consigo entender o lado deles. Mas eu sei que tenho um bom resguardo. Tenho pessoas que estarão lá para mim quando eu cair novamente. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio, e essa é uma causa que eu abraço, porque eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso. E eu sei também que tem como reverter. Eu sou a prova disso. Mas muitas pessoas não têm com quem contar, porque a depressão não é palpável. Ela não sai no exame de sangue, não aparece no raio-x. E muitas pessoas têm dificuldade em entender o que se passa na cabeça de uma pessoa com depressão. Por isso, temos que falar sim sobre prevenção ao suicídio. E sim, infelizmente, nessa sociedade doente, a depressão se alastra. E vivemos em um mundo em que não podemos sofrer, em que lemos textos e mais textos de quanto temos que manter distância de pessoas para baixo, de mal com a vida, que precisamos nos cercar sempre de gente de bem com a vida, porque essas sim, elas acrescentam. E isso só afasta mais ainda as pessoas que passam por uma situação difícil de dor. Então, por favor, peço para que não vejam a doença mental como um estigma, porque isso dificulta muito a ajuda. E essas pessoas precisam de ajuda profissional. Essa é a minha história. E eu decidi contá-la e me expor justamente para poder debater essa questão. Qualquer um está sujeito e qualquer um também pode ajudar. Eu espero que consiga, pelo menos, alertar para uma situação tão difícil neste mundo onde sofrer é pecado. Forte, né? Esse depoimento, muito forte. Eu acho assim que ela se desnudou para poder mostrar para a gente a importância dessa depressão. Então, gente, como que eu posso ajudar? A primeira coisa, não julgar ou banalizar o sofrimento do outro. A gente dá o nosso tempo para escutar o outro. A gente faz uma grande diferença. Deixa a pessoa falar, não interrompa, não apresse, né? Não faça comparações, né? A gente tem mania quando a pessoa vem contar, mas o meu problema, a minha dor, como se dor se medisse. Dor não tem uma fita métrica, não tem uma balança. Dor a gente não mede, a gente não pesa, né? Acolha o outro que sofre. Olhe em seus olhos, tenha uma fala branda, nada de ficar olhando mensagem no celular ou no relógio. E não ofereça soluções prontas, geralmente carregadas de preconceito. Ofereça para ir com a pessoa procurar ajuda, ou certifique-se que ela procurou. Você pode sugerir que ela procure um psiquiatra, um psicólogo, qualquer profissional das áreas de saúde, né? Porque aquele sofrimento pode estar relacionado a uma doença mental,
que tem tratamento, se ela realizar, né? Se ela fizer o tratamento adequado, ela vai ficar boa. Então, a gente precisa ajudar. Sempre tem esperança de recuperação. E onde que a gente busca ajuda, né? As unidades básicas de saúde, as UBSs, os postos, os centros de saúde, no UPA, o próprio SAMU, né? Se a gente chamar que uma pessoa está lá na iminência deles, vem pronto-socorro e hospitais, os centros espíritas, né? A gente tem lá o atendimento fraterno, lá no CEIA, que são as entrevistas para poder ajudar. Outras igrejas, outras religiões também têm esse trabalho de atendimento fraterno. Mas o principal deles, onde tem realmente pessoas especializadas e que podem ajudar, é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Telefone, anotem para nunca mais esquecer e sempre passar e divulgar. É o 188. Ele é no Brasil todo, ele é gratuito, mesmo de celular, e pode ligar 24 horas por dia. Eles têm pessoas treinadas que sabem lidar com todas as situações. Eles têm treinamento para isso. Quem não quiser o telefone, se entrar no site do CVV, www.cvv.org.br, lá tem o chat. Os jovens gostam muito do chat, né? De ficar digitando. Eles atendem 24 horas no chat também. Eles atendem também por e-mail e até por carta. Então, divulguem o CVV, é um trabalho belíssimo que eles fazem. Eles já ajudaram muitas e muita gente a fazer. E que a gente faça a nossa parte. A campanha é em setembro, mas falar sobre a prevenção do suicídio em todos os meses do ano é fundamental. Então, eu espero que com essa pequena, né, contribuição, que vocês possam pensar no assunto, que vocês possam ver a importância que é a prevenção, a conscientização, da gente olhar mais para o nosso lado, olhar mais para o nosso próximo e ver que estão precisando de ajuda, estão gritando, estão dando sinais e às vezes a gente ignora dentro da nossa própria casa. Normalmente acontece isso, né? Dentro da nossa própria casa. Tem um livro que chama Epidemia Calada, é de uma médica, agora eu não vou lembrar o nome. Ela escreveu esse livro porque ela era médica psiquiátrica e o filho dela se suicidou. E ela não enxergou dentro da casa dele os sinais que ele dava. Então, para vocês verem que está ali, né, às vezes a gente não está percebendo. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. E agora, então, a gente vai para o nosso encerramento. Então, vamos, neste momento, nos conectando novamente com a espiritualidade amiga, para que a gente possa fazer um exercício de doação de amor, imaginando uma luz saindo do nosso coração. E vamos colocar nessa luz os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. E vamos deixar que essa luz cubra todos os lugares onde houver alguém precisando de ajuda. Que essa luz de amor possa cobrir todo o nosso planeta Terra, neste momento tão difícil da pandemia, que possa cobrir o nosso país, que possa cobrir o nosso estado, a nossa cidade, que cada cantinho possa, neste momento, ser visitado pelos espíritos de luz, que são emissários do nosso Mestre Jesus. Pedimos que essa luz de amor possa chegar a todos os nossos irmãos que neste momento atravessam a depressão, que pensam no suicídio, que eles possam ser tocados por essa luz, que possam refletir e que possam desistir dessa ideia, que possam ter o entendimento de que a vida ainda é mais importante. E também que essa luz de amor possa chegar aos nossos irmãos desencarnados, em especial aqueles que desencarnaram em sofrimento. E assim, agradecemos aos espíritos de luz que estiveram conosco, nos amparando, nos intuindo. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela sua luz, pelo seu Evangelho.
E ao Pai da vida agradecemos hoje e sempre a oportunidade que Ele nos dá da gente aprender e da gente evoluir. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Até.